Boa noite, pessoal. Estamos aí ao vivo em mais uma das nossas lives de segunda-feira, né? E hoje o tema da live vai ser bem interessante. É uma live que é para ser meio que uma aula de história, né? Biografia de Tolkien. Mas, assim, e principalmente também um bate-papo pra gente ir conversando, certo? Então, quem quiser mandar perguntas sobre assuntos quaisquer, estou à disposição hoje. Hoje é a aula daquela mata dúvidas, certo? Sobre o que vocês quiserem. E também especial, né? O tema da live de hoje é a vida de Tolkien. Para quem quiser já uma recomendação de biografia, eu já vou ir recomendando esta aqui, que é a mais famosa, né? Tolkien, uma biografia, do Humphrey Carpenter. Para nome de autor eu não sou muito boa, então pode ser que eu esteja pronunciando errado. Mas essa biografia aqui, certo? Ela foi publicada recentemente pela HarperCollins. E é essa edição que eu tenho aqui. É uma edição bonita, eu fiquei. Assim, eu gosto dela bastante. Então, está fácil de adquirir, né? Vocês conseguem na HarperCollins, Amazon, etc. Essa é uma biografia muito legal porque teve a participação também do filho do Tolkien, Christopher Tolkien. Então, assim, é uma biografia bastante completa, certo? Ok. Tem até uma linha do tempo no final. A vida de Tolkien, ela é muito interessante, tá? Eu acho que todo fã devia buscar um pouquinho. Não porque ela vai explicar tudo a respeito da vida do Tolkien, não é isso, tá? O tema da obra de Tolkien não é o próprio Tolkien, certo? Mas, obviamente, qualquer autor tem aspectos de si mesmo refletidos em sua obra, né? Então, eu estava vendo uma aula esses dias sobre, que falava um pouco disso, que é uma aula do professor Caio Peroso, lá do Instituto Borborema. Muito legal o trabalho deles, inclusive. E, assim, embora você não possa dizer que a obra é o autor, porque obviamente são coisas diferentes, e nem que a obra é resumida pela história do autor, ou seja, que Shakespeare só escreveu o que ele escreveu em fruto de experiências que ele teve na vida dele. Ainda assim, obviamente os tempos históricos, a própria experiência de vida influencia as pessoas, certo? Então os autores são pessoas humanas, eles são influenciáveis, eles foram influenciáveis. Boa noite, Henrique. Boa noite, Felipe. Eu gostaria muito de ver uma biografia dos Inklings também. Acho que seria muito bacana. Ok. Então, enfim, lembrando que hoje também é bate-papo. Se vocês quiserem ir mandando perguntas sobre assuntos quaisquer, hoje é o dia, ok? Beleza. Então, o Tolkien vai ser importante para quem quiser fazer uma imersão na obra dele, que a pessoa conheça, no mínimo, né, um pouquinho sobre quem foi esse homem. Onde que ele nasceu, quais foram as grandes experiências da vida dele, e o que o influenciou. O Tolkien, ele não viveu num tempo tão longe de nós, né? É bem possível que alguns de vocês já tivessem nascido antes do Tolkien morrer, né? O Tolkien morreu em 73. Então, assim, não está longe de nós, certo? O que torna mais importante ainda que nós tenhamos alguma ideia do que esse homem passou, porque faz menos de um século que ele estava vivo, né? Enfim, ele nasceu na África do Sul atual, né? Que na época também tinha parte do Reino Unido ali, Império Britânico, enfim. Porque o pai dele, embora fosse britânico, trabalhava no Bank of Africa, certo? Então, o pai dele era Arthur Tolkien. A mãe dele era Mabel. Só que o Tolkien vai perder o pai muito cedo, certo? E essa perda vai fazer com que a mãe dele volte para Inglaterra com os dois filhos. O Tolkien, que era o mais velho, e o Hilary, que era o mais novo. Na Inglaterra, portanto, eles vão se estabelecer. E a partir daí a Mabel vai ter que criar sozinha os filhos, né? Aí, assim, já dá pra imaginar o tipo de experiências que esse menino teve. Porque, obviamente, perder um pai, né? Mas eu também diria, principalmente, a transição geográfica. Então, a África do Sul era muito diferente da Inglaterra, né? E o Tolkien, que mais tarde vai se tornar um homem extremamente inglês, eu acho que não tem como resumir melhor o Tolkien do que dizendo que ele era um clássico inglês, certo? Você vê nele, assim, um amor muito forte por esse país.
que não foi o primeiro país que ele conheceu. Então, quando ele chega, ele é apresentado a esse mundo novo, e eu imagino que isso também tem influenciado para esse amor tão grande que ele tem pela Inglaterra. Ok. Na Inglaterra, a Mabel vai estar criando seus filhos, ela vai se converter ao catolicismo. Esse aqui também é um ponto definitivo da vida do Tolkien, tá? Porque eu já expliquei em outras lives, a gente teve uma live aqui com o Sérgio Ramos, que entende muito desse assunto, né? E quem leu sabe que tem influência do cristianismo, e especialmente do catolicismo, nas obras do Tolkien. Não dá pra negar, certo? É natural. Então, quem conhece sabe, né, que o catolicismo está lá. O próprio Tolkien vai falar disso. Então, é inegável. Ok. Quando a Mabel se converteu ao catolicismo, o que aconteceu foi o seguinte. Ela tinha parentes anglicanos. Certo? A família dela era anglicana. E esses parentes, eles vão pegar e vão dizer, olha, nós podemos sustentar esses meninos se a gente puder criá-los à nossa maneira. E a Mabel não quis. Ela queria que os filhos dela fossem educados na mesma fé que ela. Por causa disso, a família vai, de certa forma, abandonar a Mabel. Certo? Ela vai ter que criar os filhos sozinha. Ela era uma mulher que sofria de diabetes. E, infelizmente, por conta do trabalho, por conta do estresse, ela acabou falecendo. Mas, mesmo falecendo, ela vai deixar uma marca muito forte na vida do Tolkien, que consideravam ela uma mártir. Tá? Então ela vai ter um forte, assim, impacto na vida do Tolkien. Que ele vai se lembrar o resto da vida, certo? E eu acho que, em parte, também isso influencia para que ele seja tão firme no catolicismo, certo? Que mesmo em meio à faculdade, em todos os amigos dele sendo de outras religiões, né? Cristãos, anglicanos, enfim, que ele nunca tenha pestanjado, que ele não tenha, assim, deixado a fé, deixado de saber que a fé católica era o caminho, né? Era o caminho certo. Enfim. Com a morte da Mabel, entretanto, ela não abandonou os filhos, certo? Ela não deixou de pensar na educação deles. Então ela vai deixá-los para o padre Morgan. O padre Francis Morgan é provavelmente a pessoa mais polêmica da biografia do Tolkien, tá? Se vocês forem conhecer, assim, se vocês forem atrás da história, provavelmente essa vai ser uma pessoa, assim, das mais polêmicas, tá? Que vocês vão conhecer. Por quê? Porque era um padre, né? Era um padre e era o tutor. E ele era um tutor rígido, assim, a gente vai ver mais tarde isso. Então, na adolescência, o Tolkien vai conhecer uma garota e ele queria namorar essa garota, Edith Breath. Mas, como ela era mais velha que ele, e como o padre Francis queria que ele focasse em conseguir uma bolsa de faculdade, ele vai proibir o Tolkien de ver a menina, de continuar o namoro, né, até que ele tenha pelo menos 21 anos. Então, assim, o padre Francis Morgan, ele vai ser aquele tutor rígido, né? Mas ele não era uma pessoa má, tá? Ele queria muito bem para o Tolkien, tá? Isso é evidente, que o Tolkien tem uma certa gratidão em relação a ele. E óbvio, né? Ele cuidou desses meninos, ele os criou. E ele também vai colaborar para a formação muito sólida que o Tolkien teve. Então, a Mabel, desde o início, sempre foi uma mãe educadora, tá? Ela passou muita coisa pro Tolkien. Depois, mais tarde, o padre Francis Morgan vai ser responsabilizado pela educação. E o Tolkien vai ter uma educação extremamente sólida. Quando ele fez 21 anos, a primeira coisa que ele fez foi ir atrás da Mabel. A luz que eu estava usando, gente, acabou a bateria. Eu estava usando uma luz extra, acabou a bateria. Enfim, a Mabel, ela tinha começado o processo de educação. O padre Francis continua. Quando o Tolkien faz 21 anos, a primeira coisa que ele faz é ir correr atrás da Edith. Essa menina que ele amava. Apesar, numa coisa que parece de filme, assim. Apesar de ela estar noiva de outra pessoa quando ele a reencontra, ele consegue convencê-la a deixar o outro rapaz e a ficar noiva dele. E não apenas isso, mas a ela também se converter ao catolicismo. Então você tem ali uma transição, parece de romance, certo? O que atrapalhou a vida do Tolkien nessa época? Um acontecimento do qual com certeza vocês já ouviram falar, chamado Primeira Guerra Mundial. Então ali o Tolkien, a gente está falando ali de 1915, 1916. E a gente vai ter a Primeira Guerra. A história da Primeira Guerra é uma história interessantíssima, tá? Eu recomendaria que vocês vissem por que ela aconteceu. Mas eu não tenho como falar disso aqui.
Então, assim, o Tolkien ele vai se alistar em 1915 e em 1916 ele vai embarcar para a França. Logo aí, gente, a gente tem um dos acontecimentos que marcaram a vida do Tolkien, que é a Batalha do Somme. Vocês já ouviram falar dessa batalha? Quem ouviu, coloca aqui embaixo, porque essa batalha não foi qualquer batalha, tá? A Batalha do Somme foi a batalha mais sangrenta e terrível da Primeira Guerra Mundial. E o Tolkien estava lá. Ele estava nessa batalha. Pra vocês terem uma ideia, tem até um livro, eu tô com ele aqui atrás de mim, que é... Aqui, ó. Tolkien, a Grande Guerra. Tolkien, a Grande Guerra é um livro inteiro dedicado a explicar a influência que a Primeira Guerra Mundial teve na vida desse homem, tá? E em especial a Batalha do Somme. É uma batalha horrível, 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 horrível. Foi num pântano. Muita gente diz que esse pântano inspirou o Pântano dos Mortos, tá? Então, pra quem quiser ouvir mais dessa história, esse livro aqui do John Garth é bem interessante. E na Primeira Guerra, o Tolkien vai perder a maioria dos seus jovens amigos literários, tá? Então foi um tempo, assim, horrível para o Tolkien. Ele se salvou por ter pegado uma doença, né? Pegado piolho, teve que voltar para casa. Ele e a Edith tiveram seu primeiro filho, John, que depois, mais tarde, se tornaria um padre católico. E a vida que segue, né? O Tolkien conseguiu uma cadeira em Harvard com 33 anos apenas. Ele era extremamente inteligente, tá? É extremamente inteligente. Quando eu digo extremamente inteligente, é extremamente inteligente. Ele é um dos mais brilhantes filólogos do seu tempo. A gente não fala tanto disso porque a gente foca assim, na parte mais literária, né, dele, nas fantasias e tudo mais. Mas o Tolkien, ele era um gênio, tá? Eu falei cátedra de Harvard, mas era Oxford. Desculpa, pessoal, foi Oxford. Então, ele era um gênio de línguas. Ele entendia, assim, de línguas que muitas pessoas nem escutam falar, né? Finlandês, anglo-saxão, inglês antigo, enfim. O que era língua ele entendia, tá? E então ele vai ter um período, assim, que ele vai ter a sua carreira profissional, vários filhos ele vai ter com ele, 4, né? 3 meninos e uma menina. E quando esses filhos eram crianças, ele vai, então, escrever uma história para eles. O Tolkien, desde que ele tinha voltado da Primeira Guerra, ele escrevia mitos, certo? Ele começou... tinha a Viagem de Eärendil, que ele tinha até um pouco antes, assim, escrito um poema. Depois a Queda de Gondolin, Beren e Lúthien. E esses mitos tinham ficado na cabeça dele desde a guerra. Então ele tinha tentado escrever um livro de mitos no pós-Primeira Guerra Mundial. Mas, durante o pós, tá? Durante o pós. Mas não tinha nunca conseguido publicar nada. Certo? Porque era uma bagunça também, os escritos dele. E ele vai escrever uma história para os seus filhos e acaba que um pouquinho das menções ao que ele tinha feito, tá? Um pouquinho dos contos antigos que ele tinha escrito acabam sendo inseridas. Então, Elrond aparece nessa história. Valfenda. É coisas que, assim, ele já tinha planejado, assim, tinha, mas acabaram respingando acidentalmente na história. Tá? Então ele não queria que fosse assim. Inicialmente era pra ser uma história separada, mas acabou acontecendo. E essa história, obviamente, era o Hobbit, né? O Hobbit acabou sendo publicado por uma série de acontecimentos que eu tenho certeza que o Tolkien não esperava, né? Ele emprestou pra uma amiga ler, a mulher gostou muito, os filhos dela amaram, ele falou pra ele publicar, ele foi atrás, enfim. É uma longa história, uma história muito interessante também essa. E o Hobbit é um sucesso na Inglaterra. Então todo mundo fala do Hobbit, nossa, que livro infantil maravilhoso, né? Um monte de gente gosta. E se pede uma continuação. O Tolkien não queria escrever uma continuação pro Hobbit. Não queria, não queria, não queria. Mas... ele acabou cedendo aos editores. E aí ele vai escrever O Senhor dos Anéis, que é sua obra-prima. O Senhor dos Anéis é uma muito influente mesmo, tá? Tanto pra Inglaterra quanto pros Estados Unidos. Foi uma obra mais universal. Fez um sucesso enorme nos Estados Unidos, inclusive, tá? Até o ponto que os Beatles, pessoal, eram fãs do Senhor dos Anéis, tá? Beatles, gente. É impressionante, mas os Beatles queriam fazer um filme do Senhor dos Anéis. Não sei, se vocês quiserem que eu fale mais dessa história, qualquer dia eu comento dela aqui no perfil. Mas enfim. Então, O Senhor dos Anéis vai ser um sucesso.
sendo que partes dele foram escritos durante a Segunda Guerra. E o clima de guerra, você pode perceber que o Senhor dos Anéis ele tem uma certa clima de guerra, né? Clima meio pesado. O filho do Tolkien, inclusive, estava nas trincheiras, estava lutando na Segunda Guerra. Né? E o Tolkien mandava, às vezes, capítulos para ele enquanto ele estava nas trincheiras. E o Christopher ia lá e lia os capítulos nas trincheiras. Você consegue imaginar isso? Uma das primeiras pessoas da história a ler o Senhor dos Anéis eram soldados da Segunda Guerra Mundial. Enfim. Durante esse período também, o Tolkien vai ser muito amigo do C.S. Lewis. Depois, mais tarde, por motivos pessoais, eles vão acabar se separando, né? O cara vai se distanciando. E mais tarde, então, por causa do sucesso do Senhor dos Anéis, o Tolkien vai conseguir, assim, vai ter uma nova iniciativa, vai escrever muito mais coisas dos seus mitos antigos, mas ele não vai publicar mais nada até o final da sua vida. Ele morreu em 1973. Tá? Mais tarde, o Silmarillion foi publicado por seu filho, Christopher, a quem o Tolkien tinha legado todos os escritos. Então, Tolkien deu, assim, para ele todas os direitos, certo? Ele podia fazer o que ele quisesse. Se ele quisesse queimar os escritos do Tolkien, ele poderia. E o Christopher, ao invés disso, escreveu 13 livros, 12 da História da Terra-média, Os Contos Inacabados, né? Compilou, arrumou um monte de coisa, Silmarillion, as cartas, os filhos de Húrin, Beren e Lúthien, enfim, o Christopher fez uma organização incrível, demonstra um grande amor que ele tinha pela obra do pai dele. E tanto que até hoje a gente tem livros do Tolkien publicados aí, né? Agora não mais pelo Christopher, que infelizmente faleceu há poucos anos atrás. Certo, pessoal? Então esse é basicamente o resumo da biografia do Tolkien. Eu acho importante que vocês conheçam essa biografia. Tá? Obviamente tem muita coisa que eu deixei passar, mas aí já deixei pra vocês material, né? Vocês têm esse aqui. E se vocês quiserem estudar mais profundamente a vida do Tolkien nos primeiros anos, esse aqui é muito bom. Ok, então vamos pro bate-papo, né? Já falei bastante da vida do Tolkien, vamos lá. Já leu as Crônicas de Nárnia? Já li as Crônicas de Nárnia, recomendo demais, tá? Não só pra crianças, não só pra jovens. Eu acho maravilhoso as Crônicas de Nárnia, tá? É assim, o Tolkien não gostava, mas eu acho que você pode ser fã dos dois, ok? Acho que eu já falei, eu fiz reels até brincando sobre essa rivalidade que tinha, né? Mas o Tolkien não gostava do Nárnia. Ele achava que o C.S. Lewis, às vezes... A primeira crítica que o Tolkien fez é: será que ele sabe o que ele tá escrevendo? Porque o C.S. Lewis escrevia tudo rápido, e o Tolkien parava, pensava, cada coisinha tinha lá um processo. Então, assim, eram estilos de escrita muito diferentes. Tá? E o Tolkien era uma pessoa muito perfeccionista. E pra ele era difícil conciliar esse negócio de faunos, dríades, personagens da mitologia romana. Se você for pensar mitologicamente, Narnia é uma bagunça. Tá? Mas a moral dele é muito boa. É um livro, assim, muito gostoso de ler. É um livro muito... o C.S. Lewis escreve muito bem. Então, nesse sentido, é uma maravilha. Sarah, você acha que já é um preconceito contra Tolkien, que há um preconceito contra Tolkien por ele ser majoritariamente um autor de fantasia? Sinto que as pessoas têm receio de colocá-lo na mesma prateleira de autores clássicos como Dostoiévski, Victor Hugo, Alexandre Dumas, Cervantes e etc. Então, Felipe, o que eu acho? Tá? Não sei se há um preconceito exclusivamente contra o Tolkien. Tá? Eu acho que é mais um preconceito no sentido de fantasia. E eu não sei se vocês têm essa impressão. Mas parece que se não for um grande autor que todo mundo fala, celebrado assim pela toda a humanidade faz séculos, as pessoas têm um certo assim receio de dizer que a obra dele é importante. Eu acho que também isso pode ser um sintoma da desvalorização da literatura que está acontecendo, né? Cada vez mais as pessoas esquecem do porquê é importante ler, né? O porquê que é importante ler, certo? Eu fiz um vídeo sobre isso um tempo atrás, bastante tempo atrás. Mas como as pessoas estão esquecendo disso, eu acho que fica difícil para elas aceitarem autores que sejam mais do que simplesmente fama, né? E isso que o Tolkien já é um autor muito famoso, né? É um autor que tem muita fama. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho, assim, difícil de você dizer que há um preconceito contra o Tolkien.
Eu acho mais fácil dizer que as pessoas, elas têm o preconceito de dizer que Tolkien é muito difícil de ler. E por isso elas não leem Tolkien. Mas não tanto a valorização assim como autor, sabe? Quem estuda um pouco sabe, o Tolkien é o fundador da fantasia, certo? Sem ele, não haveria. O último dele lançado pode ser que tenha sido sim o Ferreiro do Bosque Maior, tá? Pelo menos de fantasia. Mas tanto o Ferreiro do Bosque Maior quanto o Mestre de Usadeia, tá, Felipe? Eles não têm relação com o mundo da Terra-média, não são ali dentro. Ok. Qual é a cronologia correta de ler os livros de Tolkien? Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, mandem agora, tá bom? Então, a cronologia, eu sempre recomendo que a pessoa comece pelo Hobbit e depois passe para o Senhor dos Anéis. E aí sim você vai para as obras dos dias antigos, tá? Depois eu recomendo que a pessoa faça o contrário. Comece nos dias antigos, Senhor dos Anéis, depois o Hobbit e o Senhor dos Anéis, né? Para você ter a ordem cronológica invertida, meio que invertida, e a ordem cronológica correta depois, tá? Para você ter uma certa ordem linear. Por que eu digo para você fazer 2 vezes esse processo? Porque se você começar pelo Senhor dos Anéis, tem gente que recomenda isso, tá? Inclusive o Padre Paulo. Se você começa, a minha opinião é o seguinte, se você começa pelo Senhor dos Anéis, é fácil de desprezar o Hobbit. Então, como o Senhor dos Anéis é um livro muito bom, as pessoas tendem a desvalorizar o Hobbit. Tá? Mas o fato é, sem Hobbit não teria Senhor dos Anéis. E o Hobbit foi o livro que fez as pessoas se apaixonarem por Tolkien pela primeira vez. Então, assim, foi o livro que fez todo mundo perceber que aquele autor era especial. Por isso, eu recomendo demais que você comece pelo Hobbit, né? E que tenha essa experiência de descobrir a fantasia ali dentro. Essa foi a minha experiência também, tá? Então, pra mim, funcionou. Eu gostei muito do Hobbit, devorei em 2 dias. Mas quando eu li O Senhor dos Anéis, realmente eu voltei a dizer, nossa, não tem comparação. Certo? Então, assim, minha recomendação pessoal pra você, Renato, comece pelo Hobbit. Depois, você vai pro Senhor dos Anéis. Silmarillion. Depois do Silmarillion, a ordem mais tranquila, tá? Eu iria contos inacabados, depois pegaria um conto de cada vez, aí pode ser que você tenha mais interesse, né? Que são esses 3 livros ali, os grandes contos. E exploraria. Quais livros eu deixaria por último? Natureza da Terra-média e a História da Terra-média. Tá? Esses 2 eu acho que é uma ideia interessante. Tá? Você deixar por último. Henrique, o que acha de Tom Bombadil? Acho legal a teoria dele ser uma manifestação de Ilúvatar, apesar de saber que não é verdade, mas ainda assim gosto da ideia. Eu acho interessante, tá? O Tom Bombadil. Eu não sou muito afeiçoada pessoalmente à ideia do Ilúvatar, porque assim. O que eu posso dizer, né? Não me parece que se encaixaria no Senhor dos Anéis uma manifestação de Ilúvatar ali dentro. Sabe? Tão. Como assim? Uma encarnação de Ilúvatar ali dentro. Mas eu entendo o que você quer dizer. Eu acho interessante essa ideia das pessoas. É porque o Tom Bombadil parece um personagem meio fora da história, né? E de fato, ele é um personagem que o Tolkien já tinha e que ele meio que se infiltrou ali dentro. Tá? Então eu entendo por que as pessoas têm essa sensação. Mas assim, não é o que eu recomendaria que você fizesse, tá? Eu diria que é bom você olhar mais pro Ilúvatar como o autor. Aquele que cria o plano geral. E não como alguém ali dentro. Até porque esse negócio do autor, se você quiser, aquele Arthur Finrod Andret, que eu já falei várias vezes aqui no canal, Henrique, ele é muito bom pra você, tá? Porque ele vai falar da possibilidade da profecia que existia entre os homens de uma manifestação de Ilúvatar dentro, tá? Que seria uma espécie de figura messiânica. Obviamente uma prefiguração de Cristo, né? Então, assim, eu acho muito interessante que você leia esse texto, está no volume 10 da História da Terra-média. Mas você acha ele na internet, tá? Você consegue achá-lo. O debate de Finrod e Andrés. É muito interessante mesmo. Tá? Então, não, eu não acho que o Tom Bombadil seja uma manifestação de Ilúvatar, mas eu entendo porque as pessoas acham isso. E acho que a ideia de uma manifestação de Ilúvatar, que não seja o Tom Bombadil, dentro do mundo da Terra-média é muito legal. Clino, ainda guarda alguém criar uma fanfic que acontece depois do Senhor dos Anéis, do Culto Maligno. Aquela do Tolkien, né? Que ele nunca completou.
Eu entendo porque ele parou, eu acho que realmente é um negócio meio complicado. Mas sim, com certeza seria muito legal ter uma sequel pro Senhor dos Anéis, né? Aí o Renato está perguntando se eu lembro da primeira vez que eu li os livros de Tolkien. Sim, eu me lembro. Eu me lembro da sensação de, de me atirar, me sentar assim no sofá, pegando Hobbit e lendo. E ficando viciada naquele livro, assim, eu devorei aquele livro. Nossa, eu tinha tido alguma experiência com fantasia, mas nada, obviamente nada comparável, né? Então foi assim, nossa, uma sensação que marcou muito. Eu era criança ainda na época, então foi uma. Sabe quando você abre. Imagina eu abrindo o guarda-roupa de Nárnia, né? A melhor comparação que eu posso fazer. Você já leu o conto Folha de Cisco? Já, e eu acho esse conto muito interessante. Até hoje eu não posso dizer que eu entendi, eu fico é um conto que me faz refletir muito, sabe? É um conto muito lindo, tá? E pra quem tenta escrever, quem tenta fazer alguma arte, eu acho que ele é muito válido de ver, é uma reflexão muito bonita, né? E muito, assim, talvez tenha, assim, um traço autobiográfico, tá, Felipe? Porque o Tolkien, ele acabava escrevendo coisas muito diferentes daquelas que ele pretendia a princípio, né? Foi assim com O Senhor dos Anéis. E é um dos livros, assim, que eu acho... O Árvore e Folha é o único livro que eu realmente li do trabalho mais profissional do Tolkien, né? Mas é um livro que eu acho que todo fã de Tolkien deveria ler, eventualmente. Porque o modo como ele trata as histórias de fadas, ele abre, assim, a teoria de por que o Tolkien é o pai da fantasia. E ele vem junto com o Cisco, né? Que completa, assim, é muito legal. Você já assistiu a primeira temporada da série Senhor dos Anéis? Já. Eu assisti a primeira e a segunda, né? Ah, vou confessar pra vocês que, assim, ó, eu achei interessante o ator que eles escolheram pro Sauron. Achei que fez um bom papel no nível do roteiro que eles deram pra ele. A princípio eu também estava animada com o Círdan, que eu vi que ia aparecer, né? Mas, gente, não confiem na Amazon. Olha, é complicado, tá? Essa série aí. Eu já falei várias vezes aqui no canal. Na época da segunda temporada eu fiz lives toda semana. A gente vinha aqui fazer review. Foi só por isso eu acho que eu consegui terminar. Que eu ia fazer as reviews, enfim. Mas foi complicado, pessoal, complicado. Gente, algum de vocês já leu esse livro aqui? Os Últimos Dias de Pompeia? Esse aqui é da editora Sétimo Selo. Muito bonita a edição. Mas algum de vocês já leram isso aqui? Pergunta. Ah, sobre a série, né? Com certeza, é uma blasfêmia, assim, em relação ao Tolkien. Ainda não é o ápice, tá? Pode ficar muito pior. E confia em mim, se tiver daqui a 10 anos uma adaptação do Tolkien, vai ser pior. Mas... o Kidman ficou legal mesmo, Felipe. Mas daí, na segunda aparição dele, ele já se barbeia. O único elfo que podia fazer com barba, a segunda aparição dele, ele se barbeia. Foi de indignar. Eu fiquei tão indignada com esse negócio. Assim, pra quê? Não precisava, não precisava. Eu acho que o Tolkien, Renato, pra responder essa dúvida, eu acho que o Tolkien talvez fosse gostar dos filmes, tá? No sentido de que ele ia achar que eles eram boas adaptações decentes, tá? Que respeitassem o espírito da obra. Ele uma vez falou que adaptações precisavam mudar, certo? Que o livro nunca ia ser o filme. Mas óbvio que ele ia ficar um pouco revoltado com algumas coisas, eu imagino, né? Com certeza, imagina. É o seu livro, ele tinha carinho por aqueles personagens. Acho que qualquer autor sentiria, nesse sentido, uma espécie de dor, assim, se não é exatamente como você imaginou. Mas enfim, pessoal, por que eu falei desse livro aqui? Como eu compartilhei nos stories hoje, gente, esse livro aqui está na Booktime, que é a livraria que tem parceria aqui com o perfil. Que eu deixei lá nos stories, né? Mas você ganha desconto de 10% colocando Reconquista 10, tá? E além disso, além de você ganhar desconto, você ainda ajuda aqui o perfil, tá? E é um livro que eu estou lendo pela primeira vez. E a minha ideia é a gente fazer vídeos de review, tá? Vocês muitas vezes me pediram pra gente fazer uma leitura conjunta. Isso aqui é mais ou menos isso. Então eu vou começar a ler e à medida que eu vou lendo, é a primeira vez que eu estou lendo esse livro aqui, tá? Fazia muito tempo que eu queria ler. Mas é a primeira vez que eu estou lendo, eu vou fazendo reviews pra você do que eu estou achando.
Então, assim, ó, eu queria que vocês lessem esse livro aqui e fossem me dizendo o que vocês acham, pra gente poder comentando à medida que vamos lendo, tá? A minha atualização dos primeiros capítulos é que me parece ser um livro extremamente interessante e, assim, que tem muito, 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 muito pra explorar, tá? Eu amo história, eu acho que Pompeia é um cenário incrível pra um romance e por isso estou muito curiosa. Gabi, não li, não me lembro de ter lido Brandon Sanderson, o nome não me é familiar. Tá, mas de repente, se você puder mandar alguns títulos aí, eu falo pra vocês se eu já li ou não. Eu não me lembro, é difícil pra mim nomes de autores, tá? Desde que não seja Tolkien, Lewis. É difícil. Isso aí, pessoal. Eu acho que já deu pra passar muita coisa na live de hoje. Tenho mais uma novidade, né? Que é o seguinte, vamos ter vídeo novo no Reconquista essa semana, tá? Um vídeo muito especial, eu vou estar analisando um filme, que inclusive eu acho que já vai ser o tema da próxima live, que é O Grande Truque, do Christopher Nolan. Tá? É um filme de 2006 e é um filme muito subestimado. Ninguém fala desse filme mais, mas é assim, um filme muito legal. O Christian Bale e o Hugh Jackman são os protagonistas. Você tem a Scarlett Johansson também. É um filme, assim, muito bom mesmo. E que tem um plot twist incrível, assim, muito legal. É isso aí. Então, a novidade, vai ter vídeo novo em breve, né? Estou contando pra vocês de antemão. A próxima live vai ser sobre o Grande Truque. E também, pessoal, eu estou usando aqui o Nenia, tá? Que nem eu mostrei nos stories esses dias. Eu estou aqui com o Nenia e com a Estrela Vespertina, da Arwen, tá? Quem quiser, esse aqui eu adquiri na... eu adquiri na The One Store, tá? Tem lá na The One Store pra vocês. Assim, é um trabalho lindo, tá? Posso dizer pra vocês que eu me surpreendi. São mais lindos do que eu esperava. Então, eu recomendo demais o trabalho deles pra vocês, ok? Beleza. Kingdom é um filme maravilhoso. Eu concordo plenamente, tá? Eu fiquei surpreendida. Quando acabou o filme, eu já queria dar um replay, assistir tudo de novo, pra entender de novo, pra passar mais profundamente. É muito legal. Um filme que prende demais a atenção da gente. Muito bem feito. Mas isso aí, pessoal. Então, vamos encerrando por hoje, né? Muito obrigada pela presença de vocês. A minha ideia é fazer, tipo, uma vez por mês essas lives mais de bate-papo, tá? Não, Gabi, eu realmente não conheço esse... Acho que é Sanderson, não conheço. A minha ideia é fazer mais ou menos uma vez por mês essas lives de bate-papo. Porque eu achei importante a gente ter essa convivência. Acaba aqui com vídeos apenas, posts. Até caixinha, né? Caixinha é muito curto o espaço que tem. Não dá pra fazer tantas respostas. Então, depois eu queria que vocês me dissessem, pode ser aqui nos comentários da live ou no direct, se vocês gostaram, tá? Se vocês gostaram desse tipo de live, desse modelo, ok? Mas é isso aí. Expectativa pra Odisseia. Gente, eu tô meio nervosa com esse filme. Porque eu tinha uma expectativa bem alta, sabe? Poxa, Odisseia, né? Christopher Nolan. Mas eu não sei. Não sei. Não sei. Tá, estou ficando um pouco desconfiada de alguma das escolhas criativas daquele filme. Enfim, eu não sei. Tá? Ainda espero que vai ser o melhor filme de 2026, mas não sei se vai ser um grande filme. E é isso aí, pessoal. Então, uma boa noite pra vocês. Fiquem com Deus, tá? E nos vemos na semana que vem. Tá bem? Na Maria, pessoal. Tchau, tchau.